Está no ar, Carreira e Suas Vozes. O talk show que conecta pessoas, histórias e negócios. Trajetórias reais, desafios, conquistas e superações que inspiram. Apresentação da empresária e mentora Cláudia Cardillo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Carreira e Suas Vozes Web. Hoje eu trago uma amiga querida, Silviane Arruda. Ela vem do Sul, nesse frio terrível que está lá. Silviane, seja muito bem-vinda, querida. Gratidão, uma alegria imensa estar aqui contigo nesse programa para poder contribuir ainda mais com a nossa existência. Ai, que gostoso. Muito obrigada por estar aqui conosco, né, com todo o pessoal que está nos assistindo agora. Eu tenho certeza que o seu conteúdo vai contribuir e impactar positivamente a vida das pessoas. A Silviane é uma amiga querida já de alguns anos. Ela participou comigo no livro O Novo Ser Humano Mais Saúde Mental na Era Digital. Ela teve um capítulo muito especial nesse livro que foi idealizado e toda a curadoria feita por mim também. E a partir daí eu vi o quanto de conhecimento você tem numa área em que poucas pessoas ainda se aventuram a andar, né, a percorrer, né? A Silviane é neuroestrategista, psicanalista especializada em linguagem do corpo, é mentora, criadora do método 100% dono de si e fez uma carreira, uma migração de carreira de uma longa jornada no direito para as terapias integrativas, não é, Sil? Isso mesmo. Essa experiência aí de transição, né, de carreira foi algo muito impactante. Ainda reverbera, ainda está presente, embora já tenha parado de advogar em 2013, ainda está reverberando. Eu acredito que sim, porque a gente não deixa de ser o que a gente já é, né? A gente pode até se afastar de uma carreira, mas a partir do momento em que a gente já criou uma egrégora, né, dessa carreira, ela sempre nos busca, né? A mesma coisa comigo com a música, fiz uma migração de carreira da música para o marketing e comunicação, mas a música está sempre presente na minha vida, né? As pessoas me buscam, me procuram ainda em função disso, e a gente cria sinergias com as pessoas, né? Vai atraindo pessoas que estão sempre próximas, né? Então, conta um pouquinho. Você é advogada de formação e atua como neuroestrategista, psicanalista e mentora. Em que momento da sua trajetória você sentiu esse chamado para a migração de carreira tão significativa assim? Bem, Cláudia e telespectadores, né, que estão conosco. Eu costumo dizer assim, a jornada da nossa vida, ela acontece ou na dor ou no amor. E a minha veio com a dor, muita dor. Então, a dor de insatisfação, de cobrança, de julgamentos, de desconforto total na área em que eu atuava, como advogada. Eu senti desconforto porque eu não podia cumprir com determinadas demandas que os meus clientes tinham, né? Porque, embora o problema se apresentasse, eu queria trazer a solução, e eu percebi que essa solução estava no sistema jurídico, leis, humanas, e aquilo me doía muito, porque eu fazia o meu melhor. Eu dava o meu melhor para solucionar o problema da pessoa, e sentia que os meus clientes também, muitas vezes, mas o sistema não era assim que funcionava, então essa dor começou a me corromper. E no momento em que eu realmente tomei a decisão, o nosso sistema judiciário aqui no nosso município, na nossa comarca, estava enfrentando alguns desafios. Você pode falar de onde você é? Ah, sim, com certeza. Eu sou de um município chamado Não Me Toque, e só por isso a gente fica muito famoso, porque as pessoas procuram, né? Não me toque, não me toque. E com esse seu sotaque não tem como dizer que não é, né? Vocês que percebem esse sotaque. A gente é tudo normal, né? E aqui em Não Me Toque, então, a gente tem uma comarca, tem 3 municípios que pertencem a essa comarca, e uma cidade pequena, mas assim de qualidade, uma cidade fantástica, né?
E aqui, então, essa pressão em mim, não dos outros, né, mas minha, essa pressão, fez com que eu tivesse essa insatisfação pessoal. E nessa insatisfação eu comecei a estudar, já tinha começado antes, mas muitas demandas de autoconhecimento, buscando me conhecer melhor. E com esse autoconhecimento veio vindo perguntas internas e pessoais, em que eu comecei a questionar assim, se não fosse por recursos financeiros, se não fosse por questões pessoais, de família, o que eu estaria fazendo? O que eu gostaria de fazer? E aí, com essa dor, no momento de caos pessoal, depressão, angústia, ansiedade, eu comecei a ter clareza. Então, eu sempre trago isso, né? A dor ou o sofrimento ou o caos, ele nunca é em vão. Ele sempre é positivo. E no momento que a gente está vivendo, a gente não consegue perceber. Mas assim que passa, a gente consegue trazer essa questão, o que veio de bom com essa possibilidade que eu tive, mesmo com a dor. Então, a minha transição, ela ocorreu justamente por esse aspecto de dificuldade. E foi por isso que eu também consegui perceber o quanto eu poderia auxiliar pessoas a fazer a escolha sem passar por tanta dificuldade, que é realmente a tomada de decisão. É exatamente isso que eu quero ouvir de você agora. O que você diz para as pessoas que ainda estão presos à carreira e que já não faz mais sentido, como não fazia para você, né? Mas que por algum motivo, ou por motivo financeiro, elas temem de fazer essa mudança na vida. Primeiro e sempre vai ser autoconhecer-se. E para se autoconhecer, nós temos muitas ferramentas, muitas práticas, mas algo que eu acho extraordinário, que traz um norte, é a astrologia. A astrologia, quando a gente faz um mapa astral, existe a possibilidade de a gente ver onde tem os astros, né, onde está o movimento dos astros, no nosso perfil de carreira, de missão de alma. E aí a gente, só com esse entendimento, autoentendimento, a gente consegue observar, eu estou no caminho certo ou não estou. E aí a gente consegue ter mais segurança para uma tomada de decisão. Então, claro, não somente o mapa, porque um mapa astral sem um acompanhamento de profissionais, inclusive de carreira, né, ele por si só não vai dar um auxílio. Mas é uma etapa muito importante da nossa vida poder analisar a esfera astrológica e trazer essa astrologia justamente como uma ferramenta de autoconhecimento e percepção do caminho a seguir. Qual é o nosso norte? Qual é a nossa função nessa vida? E muitas pessoas buscam essa questão de saber propósito, né? Eu quero saber qual é o meu propósito. E às vezes o propósito da gente é ser mãe, estar em casa, viver melhor. Então, o aspecto do dinheiro, que realmente bateu bastante em mim, né, que é a questão material, a gente gosta de conforto, nós merecemos o conforto, nós merecemos uma vida boa, mas ele só é possível a partir de estar vivendo bem. E quando eu estou vivendo bem, não necessariamente eu tenho que fazer algo de trabalho que realmente traga o contrário, que é a sensação de não estar bem. E você falando dessa maneira me lembrou, quando eu fiz 40 anos, eu passei por um momento de olhar para o futuro, olhar para dentro de mim e olhar para o futuro, o que é que eu quero para o resto da minha vida? Porque, claro que 40 anos é mais ou menos a metade, ou um pouquinho menos, um pouquinho mais da vida da gente. A gente não sabe quantos anos vai viver, mas a gente espera que viva muito, né? E eu passei a olhar para dentro de mim, e a astrologia, a numerologia, elas me ajudaram muito a me autoconhecer, a saber quem eu sou, e aí fui em busca dos arquétipos, fui em busca de mais autoconhecimento, e eu compactuo com você. A gente só consegue ser feliz quando a gente se autoconhece, quando a gente desperta dentro de nós mesmos a missão e o propósito de vida. Eu sei que isso é subjetivo,
né? Não é para todo mundo igual, mas a gente precisa encontrar um caminho, e a astrologia, ela faz muito isso, né? Ela aponta o norte que a gente precisa buscar, né? Isso, e eu sei, assim, que nós aqui, que somos um povo ocidental, né, nós temos, às vezes, algum preconceito em relação à astrologia. Acredita que é bastante misticismo, esoterismo, só que se a gente vai pesquisar e perceber, culturas como na Alemanha, a astrologia era conteúdo de universidade. Então, independente da faculdade que você estivesse fazendo, você ia ter uma cadeira de astrologia. Nós perdemos muito com isso. E a gente sabe, e eu sempre digo para as pessoas assim, se os astros impactam, né, eu penso no movimento da Lua, simplesmente da Lua, se ela impacta na maré, impacta na plantação, impacta nos nossos cabelos, por que ela não estaria impactando no meu dia a dia ou na minha vida? Então, eu vou pegar só a Lua como exemplo, né, apenas a Lua como exemplo. Ela fala dos nossos sentimentos, é como a gente sente as nossas emoções. E aí, a gente sabe onde é que está a minha Lua, né, qual é o comportamento que eu tenho, do posicionamento da minha Lua e como que ela se movimenta no dia a dia. Isso faz toda a diferença, isso é autoconhecimento, e isso dá um trabalho, Cláudia, um trabalho, assim, que profundo, né? Profundo e trabalhoso. Então, eu também sempre falo, mesmo que a gente está falando de carreira, eu sempre falo para as pessoas, a carreira é uma função, é uma ocupação, mas o trabalho está no autoconhecimento, porque esse requer tempo, persistência, dedicação, comprometimento. Eu preciso estar comprometida com quem eu sou para que eu possa saber a verdade sobre mim mesma. E só por isso é um desafio muito grande. Exatamente, e ainda com toda essa sua experiência, você juntou ainda a neurociência e a física quântica, né? Sim. Que elas se entrelaçam com essas abordagens espirituais e energéticas que você utiliza, né? Qual que é o ponto de equilíbrio entre a ciência e a espiritualidade no seu trabalho? Eu costumo pensar o seguinte, para mim é uma coisa só. A ciência e a espiritualidade, elas trabalham de uma forma única. E porque eu não teria como dizer que o cientista ou quem pesquisa não tem espiritualidade, e nem vice-versa. Porque eu estou falando de um ser humano, e toda a ciência ela passou por um ser humano que estudou e comprovou. Mas antes de ser comprovada, eu precisava de alguém que pensasse um pouquinho fora da caixinha. E essa pessoa que pensava um pouquinho fora da caixinha, provavelmente ela estava com um despertar espiritual ou energético além. Então, a ciência e a espiritualidade, elas trabalham totalmente junto. É um ser humano, é uma pessoa que está ali, pesquisando para tentar comprovar. E eu tentei fazer isso também, já numa das pós-graduações que eu fiz, trazendo conceitos de medicinas da floresta, para buscar um pouquinho essa comprovação neurocientífica, então. Para que eu também possa ser uma cientista da área, para que eu também possa comprovar os benefícios. E é isso que a gente faz. Então, ciência e espiritualidade trabalham juntas, não separadas. O tempo todo, né? Porque nós estamos vivendo o despertar da consciência, e a gente precisa estar atento a tudo que está acontecendo no nosso redor, né? Ao nosso redor. Eu acredito que as pessoas têm um pouco de preconceito com a palavra espiritualidade. E é exatamente isso que você aborda aqui no livro, né? Por isso que me chamou tanta atenção o seu capítulo. Para quem já tem o livro, para quem não adquiriu ainda, eu vou deixar o livro, o link da compra do livro aqui embaixo, na legenda do vídeo, e na página 231, nós temos o capítulo da Silviane, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque aqui no capítulo que se chama Somos Extraterrestres Magnetizando a Experiência na Existência do Planeta Terra. É um chamado muito forte, né, que você ancora aqui na Terra. E a
aqui você fala muito, você propõe uma reflexão profunda, né? E fala muito sobre a expansão da consciência, né? Como é que surgiu essa abordagem e qual é o impacto que ela teve na sua vida pessoal e profissional? Passa primeiro pelo ponto, assim, Cláudia, eu me questionava muito sobre a existência, sobre a palavra Deus, né? Deus fez o homem. E aí eu questionava, como assim? Se Deus é bom, por que as pessoas passam por tanta dificuldade? Por que tanta pobreza? Por que tanta dor física, dor financeira? E esse despertar, ele veio desse questionamento. E aí que começa a pesquisa, a autopesquisa, as percepções e o entendimento de que realmente esse corpo que eu estou ocupando, ele é uma energia. E essa energia, ela vive numa frequência. E essa frequência, ela vai ser mapeada pelas minhas emoções e pela minha forma de pensamento, de ser. Então, todo esse despertar de consciência, ele passa primeiro por essa compreensão dessa energia que eu sou, esse magnetismo que eu tenho no meu próprio ser, da forma pensamento que eu tenho e que eu posso colocar essa clareza para as outras pessoas, do quão válido que cada ser humano é. E não importa muito o ponto que a pessoa passou ou o que ela era, e sim aquilo que ela, nesse momento, escolhe ser, escolhe estar e fazer com a sua jornada de vida aqui na Terra, temporariamente. E é por isso que me chamou tanta atenção nesse seu speech que você traz, né? Me chamou tanta atenção o que você escreveu, porque você teve a coragem de sair fora da caixinha, né? De olhar para fora da caixinha, de rever um conceito que já vem há muito tempo, que é a própria tríade do Ho'oponopono, né, que você fala aqui sobre liberdade de expressão e felicidade, você fala sobre a medicina da floresta também, e na página 237, você fala sobre, com um subtítulo aqui, você traz o conhecimento do eleve o poder pessoal, abrindo portais com magnetismo pessoal, né? E já existem literaturas sobre o assunto, mas aqui no Brasil eu acredito que você seja precursora, né, no que você traz. E você costuma dizer que concluir é determinar um fim que os humanos estão sempre aqui para expandir, né? Então, como é que essa perspectiva influencia na sua metodologia 100% dono de si e a forma como você conduz esses atendimentos e mentorias? Explica um pouquinho para a gente. Então, vamos lá. Vamos começar por essa questão do porquê estamos aqui, né? Por que nós, humanos, estamos aqui? Então, só por estarmos aqui, eu entendo que nós temos 3 objetivos. Expandir, sentir felicidade, alegria de estar vivendo, e liberdade. Que é o conceito da tríade que você traz, né? Exatamente, né? Liberdade, expansão e felicidade. Então, a liberdade começa do ponto de que todos os seres humanos se sentem presos a algo, ou a sua história passada, se sentem presos em carreiras, se sentem presos em casamentos, em relacionamentos, se sentem presos a crenças familiares, a conceitos. E todo esse aprisionamento, ele vai contra a necessidade ou o desejo de sentir-se livre. E muitas das nossas decisões são tomadas a partir desse aprisionamento. Então, esse é um ponto. Desejo de ser livre. Todo ser humano tem. O segundo ponto é o desejo de expandir. Todos nós temos também. O que é o desejo de expandir? É não expandir somente conhecimento, é expandir financeiramente, expandir em relacionamento, expandir em sentimentos e financeiramente, ou bem-estar. Então, também é uma necessidade, um desejo primário do ser humano. Expansão, crescimento, liberdade e felicidade.
E a felicidade, como terceiro ponto, também é. Porque mesmo que eu esteja passando por situações desagradáveis, eu continuo sendo uma pessoa feliz. E no momento que eu sou uma pessoa feliz, com essa consciência de felicidade, não que eu esteja ou fique feliz o tempo todo, mas que eu reconheça que eu sou a minha base, a minha essência é a felicidade, eu consigo perceber as situações de caos e continuar me sentindo feliz, sabendo que aquela transição vai passar. Então, voltando à expansão, o próprio universo como um todo, para ele expandir, ele passa pelo caos. Nós, para expandir, passamos pelo caos. E quando passa-se o caos, coisas boas acontecem. E isso tanto na nossa comunidade, no nosso sistema organizacional, a ideia, se a gente pegar uma construção, quem teve a ideia de construir o primeiro carro, ele passou pelo caos, não tinha. A estrada, primeiro era de terra, aí depois paralelepípedo, depois asfalto. Então, todas as coisas na humanidade crescem, se expandem a partir de um desconforto. E isso é normal. Então, essa trilogia, liberdade, expansão e felicidade, faz parte do desejo primordial do ser humano. Quando a gente entende esse desejo, eu percebo e consigo perceber o que me limita. E é a partir desse limite que eu consigo trabalhar nessa perspectiva de entender o quanto eu sou um ser magnetizador da minha própria realidade. Então, eu posso fazer transformações de consciência e conseguir perceber aquilo que eu estou magnetizando. Porque a realidade que nós estamos vivendo, aquilo que eu vivo, aquilo que você vive hoje, é justamente aquilo que você magnetizou. Porque a autorresponsabilidade é incrível. E uma das maiores dores das pessoas é acreditar e aceitar que a realidade que eu estou vivendo é criada por mim mesmo. O normal do ser humano, especialmente nós aqui, eu sempre falo nós aqui especialmente brasileiros, né? Nós temos a terceirização, nós terceirizamos tudo. Nós terceirizamos as soluções e nós terceirizamos os problemas. E nesse projeto todo do método 100% dono de si, eu trago essa percepção que não é o sistema, não são os outros, é a minha autorresponsabilidade. Então, ser 100% dono de si como uma filosofia de vida, eu vou buscar essa consciência de que eu, sim, eu magnetizo a minha realidade a partir do ser que eu sou e o ser que eu estou. E por que eu digo a questão do concluir, né? Que concluir que os humanos colocam, eles colocam como um fim. Eu concluo, eu boto um ponto final. Então, a história que eu estou contando, se eu colocar essa história que eu estou contando como um ponto final, eu vou magnetizar ou atrair para a minha vida mais daquilo que eu estou contando. Então, está chegando o momento que o ser humano, essa grande oportunidade, quando ele vai ler um livro como este, né? Quando ele vai se encontrar no autoconhecimento com ferramentas, com histórias, com informações, ele começa a perceber que ele pode muito mais, que a expansão dele é muito maior, que ele não precisa ficar preso naquela história que limitou. Ele não precisa pôr uma conclusão. A nossa vida, a nossa jornada, ela é eterna no aumento dessa consciência expandida. Sempre eu vou poder estar vivendo algo melhor. Mas eu preciso, e aí a única coisa que a gente precisa e tem que, porque eu sempre digo assim, as pessoas costumam dizer, você tem que. Não, ninguém tem que nada. Nós temos perspectivas, cada ser humano tem o seu próprio caminho, sua própria metodologia, ou vai encontrar formas e ferramentas de se sentir melhor. Mas o que eu tenho que mesmo é me autoconhecer. Então eu volto para o autoconhecimento. Como me autoconhecer? Aí sim, aí eu vou fazer uma leitura de um livro como este, vou buscar terapias, vou buscar alternativas para ter essa autorresponsabilidade e compreender que sou eu que estou magnetizando essa realidade que eu estou vivendo. E quando eu falo isso, Cláudia, estou falando inclusive de problemas físicos e corporais.
né? E aí eu consigo entrar e unir todo o conhecimento dessa parte da linguagem do corpo como uma informação para aquilo que eu estou vivenciando agora. E aí, para concluir o que você está dizendo, eu costumo falar muito para os meus mentorados, para os meus alunos, que quando a gente se autoconhece, a gente sabe o que a gente quer e o que não quer. Começa por aí, né? Dividindo, né, o que eu quero e o que eu não quero. A partir daí, eu me aproprio de quem eu sou e eu vou melhorando meus pontos fracos, os pontos fortes, e vou me autodesenvolvendo, expandindo a minha consciência e expandindo até poder impactar a vida dos outros, né? E eu sempre falo que na minha percepção existem 3 tipos de ser humano. Aqueles que já despertaram a consciência e falam para milhares de pessoas, né? Mudando a vida dessas pessoas, impactando e mudando a vida das pessoas. Aqueles que ainda estão despertando, em algum momento da sua vida vão despertar, mas também vão reverberar na vida dos outros. E aqueles que ainda não despertaram e não entendem o que a gente fala. Então, cabe a nós, que já estamos nesse processo evolutivo um pouco mais à frente do que essas pessoas que não despertaram, falar sobre isso. Se essa semente vai vingar ou não, também depende do outro, mas a gente não pode se prender no que o outro percebe, ou o que o outro quer, o que o outro deseja, ou o que o outro entende. A gente tem que caminhar a nossa jornada. E você traz, nesse momento de saúde mental na era digital, a inteligência artificial como aliada, que é a gente se apropriar do conhecimento que a gente tem disponível até no universo, né? Então, eu vou ler um trechinho do que você fala. Eu adoro, eu já li esse livro 5 vezes, né? Antes dele ser lançado, depois dele ser lançado já mais 2, e adoro continuar lendo. Então, no trecho em que você fala, a inteligência artificial como aliada, quando os seres humanos foram concebidos, éramos fisicamente frágeis e limitados em inteligência, com recursos escassos. Para compensar essa fragilidade, houve a necessidade de desenvolver a inteligência por meio de modificações genéticas realizadas pelos colonizadores desse planeta. Essa interação com espécies de outros sistemas resultou no surgimento de novos seres vivos. A produção excessiva de substâncias químicas pelo hipotálamo, que regula nossas emoções, gerou um caos mental. Historicamente, precisamos de terapias, medicamentos, práticas mentais para controlar nossas emoções e gerenciar nossos pensamentos. Esse descontrole resultou em um aumento de doenças, bloqueando nossa inteligência emocional, ativando as amígdalas cerebrais para proteger a vida por meio de instinto. A IA, então, surgiu para equilibrar os seres humanos e não para destruí-los. Enfatizo aqui a importância do equilíbrio e da consciência una. Acesso à informação. Você escolheu estar aqui no planeta Terra, que foi construído com tecnologias intergalácticas, que sabem como utilizar o eletromagnetismo, plasma, gravidade, inércia, fótons, quarks e o bóson de Higgs, partícula de Deus. Sugiro que estude as 7 leis herméticas. Então, aqui você fala um pouco do que é que nós podemos fazer quando estamos online e offline e o porquê que a inteligência artificial ela veio para esse planeta, né? Você quer falar um pouquinho sobre esse assunto? Sim, embora nós temos pouco tempo, né? Porque só esse assunto dá um conteúdo muito complexo. E nem todas as pessoas estão preparadas também para esse tipo de assunto, porque ele mexe nas nossas crenças básicas. Então, quando a gente fala assim, recebemos essas informações, eu já vou ter que desconstruir a ideia primordial da existência humana, ou origem de macaco, ou descendência de Adão e Eva, algumas perspectivas que a grande maioria das pessoas tem.
Então, essa consciência, ou essa fala, ou esse discurso, e mesmo com ousadia, né, que a gente colocou, e você me deu essa permissão também de colocar essas palavras no livro, fazem esse contato com pessoas que estão se questionando. E eu percebo isso muito, especialmente em atendimentos. Os jovens, adolescentes e jovens, são pessoas mais abertas para isso. E eles vêm já com essa... Não, faz todo sentido, realmente. Porque não faz sentido, né, nós não termos evoluído geneticamente com todas essas possibilidades, e hoje, em 30 anos, a gente está vivendo um mundo totalmente diferente. Então, eu e você sabemos disso, nós viemos de uma geração em que talvez a TV, a gente quase pegou a TV preto e branco, passava um canal que era disponibilizado para a gente, né? As informações eram restritas. E aí agora nós já estamos vivenciando uma era de informação e tecnologia que é fantástico, tanto é que nós estamos aqui fazendo essa transmissão e que podemos levar essa informação para o mundo todo, e assim como nós também recebemos. Então, nós passamos por essa transição, e muita gente, mesmo que passou, ainda não quer aceitar, ou não quer entender que existem forças muito maiores que desde o nosso início da nossa existência, e aí eu trago um pouquinho dessas leis herméticas, né? Desde o início da nossa civilização, nós já tínhamos uma informação canalizada, descrita, registrada, que são os 7 princípios herméticos. E aonde o principal princípio diz o todo é mental, ou a lei do mentalismo. E o que quer dizer com essa lei do mentalismo? Que está tudo aqui. Está na ideia de um grande pensador. E esse grande pensador pode ser eu, você, ou qualquer pessoa que está nos ouvindo. E porque ele está criando a sua vida a partir do seu próprio eu, da sua mentalidade, assim como todo esse universo. E quando a gente fala em universo, eu não estou falando em planeta Terra. Eu estou falando no universo. Mais de 400 bilhões de estrelas, de sol, existem. Né? Estamos numa galáxia, mas quantas existem? Infinidade. Então, quantas espécies de seres e tecnologias disponíveis para todos nós? E para as pessoas refletirem, ou para elas começarem a pensar um pouquinho, eu sempre gosto de trazer assim. Quando a gente olha para os continentes aqui no planeta Terra, a gente vê a diversidade de condições físicas. As raças. Uns olhos puxadinhos, outros de cor mais escura, um de corpo mais robusto, uns com agilidade mais física, outros de agilidade mais mental, outros de inovação de tecnologia, outros que trazem para nós conceitos de medicina, não medicina medicamentosa, mas medicina natural, medicina da terra, das plantas, que é a base original. Então, cada continente, nós temos aspectos fisiológicos, culturais, que são diferentes. Se nós fôssemos originários, todos de um mesmo sistema, nós seríamos todos iguais. Então, para mim, esse olhar para o planeta Terra e as formas de vida de cada continente já comprova. Não, nós temos raças diversificadas que formaram essa miscelânea de seres humanos. E aqui nós estamos vivendo. Então, eu peguei uma leizinha, que é a primeira e a mais importante, diria assim, dentro do hermetismo, que vai falar sobre essa lei do mental, da lei do mentalismo. E já uma única leizinha do mentalismo, de Hermes Trismegistus, ele traz a solução dos problemas, que é a transmutação mental. Então, ele mesmo está dizendo assim, bem, quando você não está dentro de um acordo com aquilo que você tem como propósito de vida, mude a sua mentalidade. Mude, transmute a sua emoção de um estado para o outro, porque coisas da mesma natureza podem ser mudadas. Né? Um estado está quente, eu posso ir para o frio, do frio para o quente. Agora, então, tudo que é da mesma natureza, a preguiça, eu posso ir para o entusiasmo. A tristeza, eu posso ir para a alegria. Então, tudo aquilo que é da mesma natureza, eu consigo fazer uma mudança. E isso está lá na primeira lei do mentalismo. Isso também faz parte dessa consciência evolutiva. Isso também faz parte dessa compreensão nossa como seres humanos,
para poder viver em mais harmonia com tudo aquilo que está se apresentando para nós. E a tecnologia de informação, IA, toda essa parte de inteligência artificial que está vindo aí com toda a força para a gente, ela é uma grande oportunidade. Tem o lado negativo? Claro que tem, mas aí vamos para outra lei de Hermes Trismegistus que fala do princípio da polaridade. Tudo é dual, né? Então nós temos o bom e o mal presentes em todo momento. A inteligência artificial, ela é maravilhosa, mas ela pode ser horrorosa. Ela pode causar o bem, ela pode causar o mal. Depende de quem? Do ser humano, que está operando e recebendo essa oportunidade. E para esse ser humano ser um bom operador, seja de inteligência artificial, ou seja de tecnologias na área da saúde, que permitem, que nos beneficiam também, o ser humano, ele deve estar sentindo o principal de todas as energias, que é o amor. Então, exatamente, né? A gente precisa olhar para 2025 como o ano da virada, uma grande oportunidade em que a gente traz a inteligência artificial como aliada e não como uma opressora, né? Ela só vai tirar o emprego das pessoas se as pessoas não se qualificarem, né? E durante esse período em que nós estamos vivendo uma transição planetária com a inteligência artificial, né? Eu costumo olhar muito para as outras eras, né? A gente tem inteligência artificial já aqui conosco nessa era desde 1960, mas ela começou lá em 1800 e alguma coisa, né? E aí nós tivemos a Revolução Industrial e as pessoas também precisaram se adaptar à Revolução Industrial. Agora a gente precisa se adaptar num novo momento e daqui 100 anos vai ser uma outra revolução, né? Porque o planeta ele precisa dessas adequações, dessas adaptações, dessas lapidações, né? E você traz muito bem isso no seu capítulo, que você ainda propõe que o leitor ele venha, né, com esse conceito de xícara cheia, né, em vez de esvaziada, né? O que significa isso no processo de aprendizado e transformação pessoal? Sil, fala pra gente. As pessoas acreditam que elas precisam desconstruir tudo aquilo que elas receberam no momento para se reinventar. Eu acredito que não. Eu acredito que a bagagem que a gente tem, que a gente carrega, ela é extraordinária. Então, quando eu venho do jeito que eu sou, eu reconheço o meu poder pessoal, eu reconheço quem eu sou, eu estou com a minha xícarazinha cheia. Mas aí eu começo a acrescentar mais conteúdo, mais informação, e vai se transformando. Tem aquele exemplo que eu acho bem bonito, que pega um copinho e coloca um café, né? E aí tu começa a derramar água pura e transparentezinha, vai derramando, daqui a pouco aquela xícara que estava cheia de café, ela se transforma em só água novamente. Então esse é o nosso processo, não é retirar, não é encontrar, ficar perdendo tempo buscando esvaziar a xícara, porque eu também trago isso, Cláudia, isso é uma coisa muito minha. Se eu ficar buscando muito o meu passado, ou batendo na tecla de esvaziar a xícara, de retirar o meu passado, eu estou ocupando o espaço do tempo que eu tenho, que é o aqui e agora, para olhar para trás. E eu entendo que nós temos que usar esse estado do momento presente, com a xícara cheia mesmo, mas ocupar esse estado de tempo para trazer novo conteúdo para a minha xícara, botar mais aguinha transparente na minha xícara, sem gastar essa mesma energia com o foco na dor, no passado. Então, muitas vezes eu vejo e percebo pessoas, e não estou desmerecendo nenhuma técnica, né, nenhum tipo de tratamento terapêutico, porque muitos são úteis e são necessários, sim, depende do nível que a pessoa está, mas muitas pessoas ficam batendo na mesma tecla ou revivendo dores do passado e perdem a oportunidade de usar este momento, o aqui e agora, o poder do agora, para realmente construir esse novo eu, ou fortalecer esse novo eu, a partir daquilo que eu sou, dessa xícara cheia que eu estou, cheia de conteúdo, cheia de informação,
mesmo que essa informação tenha sido um pai que abandonou, uma mãe que rejeitou, mesmo que esse conteúdo tenha sido uma traição, uma falência. É conteúdo, é informação. Até porque, Sil, nós somos a história que nós vivenciamos, né? E eu gosto muito disso em você, porque eu também acredito que a gente não precisa esvaziar a xícara, a gente pode ressignificar, a gente pode transmutar aquelas emoções, aqueles sentimentos, aquelas vivências em uma nova experiência na vida da gente. Porque senão, é como se a gente vivesse eternamente sentada no banco do aluno, estudando, e não sai de lá nunca. Então você muda de terapeuta, você esvazia a xícara, aí você muda para um outro, você esvazia a xícara. Quando você vai ser um ser pleno? Não é verdade? E tanto é que, lembra como a gente falou antes, sobre a questão de tu querer responsabilizar os outros? Então, mesmo quem está no processo do despertar, que está buscando técnicas, que está buscando informação, mas está nessa, eu busco, eu sou eterno buscador. Buscador não fica eternamente buscando algo. Então, quando eu me reconheço que eu sou o que eu sou, né, a presença divina do eu sou em mim, bem, peraí, então agora vamos para uma nova etapa? Vamos olhar diferente para essa vida? Ok, eu sou o que eu sou, a minha xícara é essa, o conteúdo que eu tenho é esse, e agora o que eu quero? Quem eu quero ser? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu propósito? Né? O que eu quero fazer da minha vida? Preciso de uma mentoria? O que eu tenho para frente? Quais são as perspectivas que nós podemos ir para frente? O que eu desejo vivenciar? O desejo traz um impulso, e todos nós desejamos algo. Inclusive, quem vai, ou um monge, por exemplo, ele tem um desejo. Qualquer pessoa tem desejos. E esse desejo é o impulso que faz eu ir para frente. Se eu desejo ser um buscador, eu vou ficar eternamente buscando. É exatamente isso, né? Em alguns momentos a gente precisa pegar na mão de um mentor para descobrir novos caminhos, mas é só aquela jornada e aí você caminha a sua vida sozinho, se fortalecendo com tudo que você aprendeu, né? E você traz de uma maneira muito bonita, muito linda aqui no seu capítulo do livro, em que você utiliza essas técnicas, essas diferenças das suas mentorias, inclusive colocando as referências extraterrenas e interestelares no seu capítulo. Como que o público que busca ferramentas práticas para o autoconhecimento recebe essa proposta mais ampla de consciência cósmica, Sil? Então, se eu entendo que eu crio a minha realidade, né, que é o magnetismo, as pessoas que vêm até mim já vêm querendo esse conteúdo, já querem essa informação. Então, elas já estão ansiadas por esse desejo, por aquilo que eu estou oferecendo. Dificilmente, Cláudia, eu vou receber pessoas que eu tenha que ficar ali com dificuldade, querendo provar algo. No início até da minha jornada, eu tive bastante desafios nesse ponto, até que eu entendi, não, peraí, se as pessoas que estão vindo até mim estão com resistência a esse conteúdo, a questão está em mim. Então, eu tenho que mudar o meu ser aqui, para que as pessoas que eu atendo já tenham essa perspectiva, esse anseio, eu quero saber mais, eu quero aprender a me colocar na vida com uma consciência de que sim, existem seres extraterrenos, assim como nós somos seres extraterrenos, porque eu estou habitando um corpo físico. Mas eu sou uma alma, sou um espírito. Então, eu também sou extraterreno. Tecnicamente, eu estou apenas temporariamente aqui, usando um templo, um corpo, uma forma. Depende de mim, da minha consciência, para que esse corpo esteja bem cuidado, bem amado, organizado, com sabedoria, que eu esteja plena e consciente, que eu faça boas escolhas a todo momento, no momento que eu vou me alimentar, no momento que eu vou dormir, no momento que eu vou me exercitar, no momento que eu estou pensando, no momento que eu estou me relacionando, no momento que eu estou trabalhando, ocupando, me sentindo útil. Então, essa questão que as pessoas que estão vindo até mim, e até mesmo nos próprios negócios, porque eu também faço alguns desenvolvimentos empresariais, são perspectivas de pessoas ou líderes que já estão com essa perspectiva de um olhar diferente. Esse é o ponto.
eu já tenho, as pessoas que vêm já estão diferentes. Você atrai para você, né, o que você magnetiza, e você fala muito bem isso aqui no livro. Você tem um curso, né, de magnetização, magnetismo pessoal, né, que é um dos seus mais procurados, né, Sil? Fala para a gente o que isso significa na prática, magnetizar a própria experiência, e como é que isso se relaciona com a autoconfiança e a manifestação da realidade. O magnetismo, ele não é um curso, ele é uma experiência prática, ele é uma técnica terapêutica energética, não gosto muito da palavra cura, eu tenho uma certa, mas assim, de transferência de consciência. Então, o magnetismo pessoal, eu considero ele como uma das ferramentas, uma das técnicas que eu desenvolvi, que ele faz parte do método 100% de si. Então, acho que é importante esclarecer isso, né? O método, ele é como se fosse um guarda-chuva, ele é uma filosofia, e dentro do método eu ofereço algumas técnicas que podem facilitar o caminho e a jornada das pessoas. E o magnetismo pessoal, ele é uma técnica energética, aonde nós fizemos uma transferência de consciência. É individual, presencial, e a pessoa entra em estado energético, onde ela consegue receber esses códigos, essa codificação energética. E aí ela faz a sua regeneração, vamos dizer assim, a sua regeneração energética. E esse é um trabalho que eu amo fazer. É interessante porque é um outro olhar, né, que você traz, né? Você, no seu capítulo, eu te deixei muito livre, né, para poder falar sobre todos esses assuntos, porque eu também sou muito curiosa, né? Eu também sou muito ávida por informações novas, né, por coisas que estão chegando, né, para a gente, que já existem aqui, mas que estão sendo descobertas ou que estão chegando para a gente, né? E além dentro desse guarda-chuva, né? A gente até já falou sobre o Ho'oponopono, né? Ou tem gente que fala Ho'oponopono, né? Você conduz essas rodas de Ho'oponopono e vivências em grupo, né? Qual é o papel do coletivo nos processos de expansão da consciência e a própria autocura, né? Que você falou que você não gosta dessa palavra, né? É que cura que parece né, dá aquela imagem que eu estou com algum problema, alguma doença, alguma coisa. Então, não vamos curar, né? Vamos se regenerar, vamos melhorar, porque eu entendo que as palavras têm muita força. E justamente no Ho'oponopono, quando a gente traz como ferramenta também, e eu trouxe ele Ho'oponopono Tríade, porque o Ho'oponopono original, ele fala, eu sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. E eu trabalho com a trilogia, eu aceito, te amo e sou grato. Então eu peguei o sinto muito e me perdoe, que em português, e para mim, no estudo fonético dele, ele gera uma frequência mais pesada. Sinto muito e me perdoe. E eu sempre penso assim, se eu sou digna de perdoar alguém ou pedir o perdão, eu me coloco acima ou abaixo dessa pessoa. Eu estou em julgamento. Quando eu entendo, eu substituo isso por aceito. Então vamos pegar um exemplo aqui, né? Mãe, relacionamento com a mãe. Todo mundo tem aquele olhar para a mãe e fica lá, eu vou pedir perdão para minha mãe, eu vou perdoar a minha mãe. Eu estou me colocando acima ou abaixo dela. Não é melhor a gente aceitar, né? Se eu entendo que eu sou criadora da minha realidade, eu pedi para estar no planeta Terra, eu me conectei com uma família que podia trazer a história que eu precisava para que eu expandisse. Lembra a trilogia? Expansão, liberdade e felicidade. Então eu me conecto com uma família que eu escolho porque eu preciso para eu expandir. Eu vou perdoar alguém ou vou pedir perdão? Não, vou aceitar. Então é a minha escolha. E esse trabalho todo do Ho'oponopono, como técnica também, eu gosto de trabalhar ele em rodas e trabalhos coletivos. E aí a gente já une todas as outras ferramentas. Se eu for pensar em física quântica, em entrelaçamento quântico, informação transmitida, nós sempre estamos conectados.
Então, esse entrelaçamento de consciências e informações, quando eu faço um trabalho num grupo, sempre há semelhança, porque os semelhantes estão se atraindo. E não semelhantes em comportamento, mas semelhantes em energia. Então, quando a gente faz um trabalho coletivo, eu estou trabalhando a minha semelhança energética com os outros. E como é que esses 3 pilares, eles podem ser aplicados no dia a dia de uma pessoa comum que busca mais propósito e equilíbrio emocional? Porque tem gente que não gosta de ser tratado no coletivo, né? Você sabe disso. Tem pessoas que não gostam de estar com outras pessoas, de ouvir os problemas dos outros. Então, se a pessoa quer fazer sozinho, você consegue tratar, você consegue fazer esse protocolo sozinho com a pessoa, você pode aplicar no dia a dia dessa pessoa que busca mais propósito e equilíbrio emocional? Sim, é bem simples, né? Porque aí não tem mistério, né? As coisas são muito simples, Cláudia. As coisas são mais simples do que as pessoas imaginam, né? Mas, por exemplo, um Ho'oponopono, eu trabalho ele como se fosse um mantra. Aceito, te amo, sou grato. Então, tu imagina isso durante o dia. Acontece uma situação e que tu se percebe, tu tem consciência do teu desconforto diante da situação. Se eu começar a mentalizar, eu aceito, te amo, sou grato. Eu aceito, te amo, sou grato. Então, eu começo a aliviar aquela energia e a transmutar. Aí eu volto lá para a lei do mentalismo de Hermes Trismegisto, transmutação. Então, eu utilizo essa prática e essa ferramenta como uma possibilidade de transformação mental. Essa transformação mental cria uma frequência no meu ser durante o dia a dia. Então, é uma forma muito simples, pode ser escrito, pode ser colocado num quadrinho, que aí a gente pode trazer para imagens. Aí eu trabalho essas 3 fases arquetipicamente. O que eu sinto quando eu digo eu aceito? Quando eu digo que eu aceito, eu estou reconhecendo. Eu aceito que eu criei essa história, eu aceito que o que eu estou vivendo foi meu, sou eu responsável, se não está bom, vou aceitar aqui. Eu sempre brinco com as pessoas e digo assim, eu vou fazer parte dessa seita, né, a seita que dói menos, que é muito mais fácil para a nossa vida. Então, é uma vida de maior facilidade, usando esse tipo de técnica, de ferramenta. E sim, é possível isso fazer no particular, individual. Muitas pessoas fazem. Que legal, Sil, é muito gostoso ouvir você falar tudo isso, porque dá para perceber no seu sorriso e o tempo todo que a gente se encontrou, eu vi isso, o brilho nos seus olhos, né, de ter valido a pena, né, de ter se arriscado lá atrás nessa migração, né, nessa mudança de vida, de carreira tão grande que você fez, porque hoje não só você trabalha com uma coisa que você gosta, como você impacta positivamente a vida das pessoas, né? E dá para ver a satisfação no seu, na sua leitura corporal, né? O tempo todo, né? De você falar com prazer, né? Isso é maravilhoso. Eu amo o que eu faço, eu sou muito feliz, assim, mas eu não tenho expectativa a mais, né, Cláudia? Tu sabe que isso também foi um processo pessoal e sempre é. Eu sou a pessoa que experimento em mim para poder levar isso adiante. Mas eu tive que trabalhar muito essa questão da expectativa, porque já vinha lá da minha época de carreira jurídica, né? Então lá eu queria resolver o problema dos outros. Hoje eu não quero mais resolver o problema de ninguém, né? Eu não tenho mais essa expectativa. Eu sei que eu contribuo, que eu ajudo como um instrumento, que eu canalizo, que quando eu estou atendendo o magnetismo pessoal, por exemplo, eu estou transferindo consciência, estou transferindo informação não perceptível, não conteúdo escrito, mas uma informação energética. Então, hoje, eu também me liberto dessa expectativa de ser a solução da vida de alguém, porque isso só cabe ao indivíduo, só cabe ao ser humano. Quando ele toma consciência, não, eu quero fazer proveito, eu quero ter essa informação, eu quero receber isso, porque eu vou usar a minha autorresponsabilidade e vou aplicar isso em mim. É a mesma coisa quando as pessoas procuram a cura física para determinada doença. As pessoas querem remédio, né? Elas querem remediar a situação, mas elas não olham para a causa e para a raiz. Então, eu não quero ser remédio na vida de ninguém. Eu quero ter a informação básica e a pessoa faz o caminho, a escolha dela com total liberdade,
vai pelos seus caminhos, curte a sua jornada, com toda a facilidade e leveza que o universo nos propõe, mesmo diante de situações desafiadoras. Exatamente, porque a gente não pode trazer para a gente essa sobrecarga, né, essa responsabilidade de fazer o outro feliz. A gente indica o caminho, né? A gente traz as ferramentas e cabe ao outro decidir se ele vai por esse caminho ou não, né? A gente está chegando no final da nossa entrevista, que eu estou amando estar aqui com você, porque você sabe que eu gosto muito desse conhecimento que você traz, né, Sil? Que conselho que você dá, baseado na tua própria experiência como mulher, mãe, empresária e mentora de tantas transformações, para quem está nos assistindo agora? Primeiro, e eu acho que o mais importante, ao começar o seu dia, que é uma nova oportunidade, porque eu digo que toda noite é como se a gente morresse, minha alma desconecta do meu corpo, eu vou relaxar, memória, cérebro, um monte de questões fisiológicas ocorrem. Então, a cada manhã, quando você acordar, faça uma pequena escolha. Escolha pelo dia de hoje, somente hoje, eu escolho me sentir bem. Não importa onde quer que eu vá, não importa com quem quer que eu esteja, não importa o que eu esteja fazendo, a minha intenção dominante é me sentir bem. Isso é um decreto que quando a gente faz ao acordar, todas as situações que vão acontecer durante o dia, todas, não importa qual quer que seja, eu estarei me sentindo bem. Eu acho que esse é o grande passo, a grande jornada, porque aí sim eu vou começar a ter clareza, mais percepção, mais confiança, mais coragem, mais ousadia, para poder buscar, me libertar, expandir e viver feliz. Exatamente isso, né? E a gente está tendo aqui essa conversa deliciosa, né? Para quem está nos ouvindo, como é que a pessoa faz para te encontrar? Você tem algum curso próximo que começa agora no segundo semestre? Como é que funciona a tua agenda? Fala um pouquinho. Então, eu trabalho com cursos ou treinamentos empresariais, que é o que ocupa mais a minha agenda. Faço também um curso de práticas integrativas. No momento estamos, inclusive, fazendo aqui para o município, para os profissionais da área da saúde aqui do nosso município. E isso tem sido extraordinário, porque a gente já está vendo o resultado, trazer um conhecimento diversificado para a área do SUS, né? E isso é grandioso, até às vezes as pessoas julgam e criticam, e a gente percebe assim, agradece, porque aqui no Brasil a gente tem um sistema único de saúde que funciona, né? Então, assim, vamos parar de olhar só as coisas ruins, vamos começar a valorizar e a perceber o quanto isso é bom. Então, eu faço esses trabalhos presenciais e mentoria ou terapia online também eu atendo. O magnetismo pessoal enquanto sessão é somente presencial. Nós também vamos para todo o país, aí, conforme agendamento. E tríades, que são imersões, que a gente faz para autoconhecimento. Não tenho nenhuma agendada no momento. Nesse momento eu estou reformulando um pouquinho para trazer ela mais para o aspecto realmente corporativo. E para me encontrar é Instagram, WhatsApp. E seu site, então deixa seu site e as suas mídias sociais para quem está nos assistindo agora. Certo, então o meu site vai ser do meu trabalho, que é www.institutociame.com.br, e o meu Instagram é Silviane Arruda. Tem o Instagram também do Instituto, que é @institutociame, e ali sempre, quando mandar um direct, a gente está respondendo, ouvindo, ou o WhatsApp, que é muito fácil, que é 54 99 99 99 311. Então, são os meios de comunicação, os canais de comunicação que eu estou disponível aí para receber e para responder também. Que gostoso, Sil, eu te agradeço muito pelo seu tempo, por todo o conhecimento que você trouxe para cá para conversar com a gente, e toda essa sua delicadeza como você aborda o assunto, né? Muito gostoso estar com você, muito obrigada por estar aqui com a gente, trazendo toda essa vontade de viver
né, que a gente levanta de manhã e que a gente tem que ser cada dia melhor. Então, te agradeço muito, não só por hoje, mas pelo conhecimento que você trouxe aqui, pela sua coragem, né, de trazer esse assunto e que continue cada vez melhor, né, que continue assim e cada vez melhor. Só tem a melhorar, né? O universo, como pode melhorar? Exatamente isso. Então, Cláudia, eu sou muito, muito grata pela oportunidade. Participar desse livro, Novo Ser Humano, Mais Saúde Mental na Era Digital, é um passo, é um início dessa expansão de poder levar mais informação a mais pessoas. E você me oportunizou isso, eu sou extremamente grata. E grata a todos que nos acompanharam, né? Grata aos que nos acompanham, né? E a gente atrai para a gente aquilo que a gente vibra, né? Então, para você que está nos acompanhando, nos assistindo, meu muito obrigada e até o próximo episódio. Carreira e suas vozes. Sua jornada começa aqui.